Desde segunda-feira, dia 8 de maio de 2023, vivemos em um mundo sem Rita Lee, sem a presença física de Rita Lee. Afinal, a importância e a influência de uma das principais artistas brasileiras vai permanecer por muito tempo. Desde os Mutantes, passando por sua carreira solo e até por sua personalidade marcante, Rita definiu gerações de amantes da música, tanto aqui no Brasil quanto internacionalmente. Para falar um pouco sobre a história de Rita Lee e o quanto ela vai seguir relevante mesmo anos após sua morte, o Fita Expressa, o podcast de música do Correio do Povo, conversa hoje com Mariana Neck e Chico Isidro. Hoje a dinâmica é um pouco diferente, assim, porque é um programa homenagem para Rita Lee. Então, a gente vai começar falando um pouco o que a Rita Lee representou um pouco pra gente, assim, o quanto ela, para pessoas que gostam de música, como é o nosso caso aqui, a Rita fez parte da nossa vida, seja mais como os Mutantes, mais como carreira solo ou de outras formas. E a gente vai começar falando disso e depois a gente vai traçar um pouco um paralelo da carreira dela, quanto ela se tornou relevante e o quanto ela influencia, né, tanto aqui como lá fora, artistas e gerações. Afinal, um monte de gente prestou homenagem para ela, né, seja nacionalmente a gente viu, né, mas internacionalmente também, via Cat Power e outros tantos que deram adeus à Rita e relembraram o quanto ela foi significativa e influente nas suas carreiras, assim. Então, vou começar aqui com o nosso querido Chico Isidro, de novo aqui com a gente, né, Chico Isidro. Tudo bom? É um grande baú de influências musicais, o Chico Isidro. Sim, quem acha que eu sou só heavy metal? Não, Chico Isidro não é só heavy Mas metal. você sabe disso. Não, até tu falou assim... Até polka, né, Chico? Não, pouca também, né? Já o polonês não vai comigo. Mas é o seguinte, assim, ó. Até tu falou, citou o pessoal lá fora que curte ela, né? Quem curte ela era o rei Charles. O Rei né? Charles? Não, o rei... Vamos explicar, né? Não, King, não é o rei Charles, é King Charles, né? O Rei Charles foi coroado agora. Coroado no sábado passado, né? Porque fica a pronúncia, né? Eu via muito o Rita Lee nos anos 80, quando ele era príncipe, né? Isso. Seus pulinhos com a Camila Parker enquanto ainda estava namorando Diana. Isso daí ela tava dando seus pulinhos fora, né? Tava fazendo uma coisa fora. Mas, Márcio, obrigado mais uma vez pelo convite, né? Rita Lee é uma das minhas influências roqueiras. Amo Rita Lee, né? Até eu tava conversando com a Mari ontem, né? Que a gente começa... Nossos artistas preferidos morrem, a gente começa... Eu gostava de Rita Lee, eu amava... Não, eu continuo, né? A gente continua, né? Eu não gostava, eu amo Rita Lee, eu curto Rita Lee, né? Rita Lee foi uma cantora brasileira que me ensinou a compreender, entender e respeitar as mulheres, sabe? Desde que eu comecei a ouvir Rita Lee, não me lembro mais, faz 40 anos, isso aí. Tu viu que ela era diferente, né? Roqueira, é a única roqueira dos anos 70 no Brasil, né? Porque na época nós tínhamos cantoras, nós tínhamos Gal Costa, nós tínhamos Bethânia. Era muito mais voltada pra MPB, né? Elis, né? Voltada pra MPB, né? E a Rita Lee foi desde lá dos Mutantes dos anos 60, ela depois de sair da carreira solo, ela era a nossa roqueira referência, né? Ela, uma mulher à frente do seu tempo, né? Ela batia de frente com isso. E isso era fenomenal. Esses dias eu tava ouvindo uma entrevista da Pitty, que ela falando que até nos anos 90, ela no circuito de festivais e tal, ela era uma estranha no ninho ali, que era um universo todo machista e cheio de homens, e ela perdida. Na época ela achava aquilo meio normal, né? Mas depois ela começou a se dar conta de que, peraí, tem alguma coisa errada, que é só eu aqui e todo um universo masculino ao redor, assim. Imagino que era nos anos 70 com a Rita Lee, né? Sim, isso. Imagina com a Rita Lee, uma época que a gente via numa ditadura militar, país machista, e a Rita Lee metendo na cara, né? E pega as letras da Rita Lee, são uma coisa fenomenal, né? Desde Ovelha Negra, Doce Vampiro, né? Coisa mais romântica. Ovelha Negra é coisa contra aquela pessoa que vai contra as regras da sociedade, Jardim da Babilônia. Pô, vai.
muito aí, né? E até eu trouxe o disco da Rita Lee que eu mais amo, né? Que é o Rita Lee Roberto Carvalho, de 82, que é um disco que bateu de frente contra a censura, né? Por as suas listas que falam de menstruação, falam de sexo, né? Até a própria capa, né? Sim, a capa é sensual, sensual. A capa é o Roberto Carvalho, sem camisa, isso, né? Com a Rita Lee na frente também, desnuda na parte de cima, assim. Isso. Tapando a partir dos seios com... que seria água ali, né? Isso, é uma água refletindo. Isso aqui é uma coisa, homenagem ao Fellini, né? Sim. Lá na Vivar, né? E Rita Lee era uma coisa... A música Cor de Rosa Shop, né? Sim. Toda mulher, todo mês sangra. Uma coisa, imagina se cantar isso nos anos 80. Rita Lee fazia isso, né? O pessoal tem uma saudade dos anos 80. O pessoal não sabia o que era os anos 80. Não, né? quem não viveu os anos 80, só lamento, né? A Mari Mioli aqui. A Mari é uma millennial, né? Depois, a Mari é Gen Z já. Nem sei mais, eu já perdi esses votos aí. Essas referências. Mas a Rita Lee, assim, como eu falei, assim, a Rita Lee foi a cantora que me mostrou que as mulheres podiam participar de fazer rock, as mulheres têm seu espaço. E tu, ouvindo Rita Lee, no Brasil, tu passa a respeitar, né, a mulher, né? Mari, como Gen Z, o que é a Rita Lee? Quando tu teve contato com ela? Qual foi a tua porta de entrada, assim? Pois é, lá em casa a gente é uma família até bastante musical, assim, meus pais tinham ainda... Tem uma coleção de vinil e de discos, assim, então eu cresci meio que ouvindo, assim, lá em casa. Acho que os principais ali, Fruto Proibido, Babilônia, aqueles álbuns dela dos anos 70, mas uma coisa bem de infância mesmo. E tem um álbum que ela fez de cover dos Beatles, né? Cantando as músicas em português, as versões. Então ela sempre teve lá, assim, mas sempre, desde pequena, me chamou a atenção que ela era meio que a única referência de mulher que cantava em português pra mim lá em casa, assim, não tinha outras versões de outras cantoras, que nem você tinha comentado, que durante ali naquele período era meio que só ela e as outras cantoras eram mais voltadas para MPB e outras sonoridades, assim. Então, desde sempre, assim, eu ouvia e conhecia também ela pela personalidade, né, que é bem icônica, assim, até pelo estilo também, né, ela não deixa de ser um fashion icon perante a época, e aí eu acabei conhecendo muito mais a carreira quando eu comecei a ouvir os Mutantes, assim, que daí eu comecei a adentrar mais os Mutantes e, consequentemente, a história dela, assim. Eu acho que é muito louco ver como passa o tempo e ela continua sendo atual pelas letras, assim, né, que eles sempre falavam sobre questões femininas, como o Chico tinha falado, né, que era muito à frente do seu tempo e hoje ainda fazem sentido. Então, foi mais ou menos isso, assim, como eu entrei em contato com a obra dela e tal. Pode começar falando da Rita Lee nos Mutantes, né? Até estava comentando antes do programa começar, do tweet do Arnaldo Batista. A gente estava discutindo se era um tweet polêmico ou se não era um tweet polêmico. Foi o tweet dele após a morte da Rita Lee. O Arnaldo Batista, que foi casado com a Rita Lee, né? Durante os Mutantes, até meados dos anos 70, quando eles se separaram. E daí não só se separaram, como meio que... Foi uma relação meio conflituosa, isso, assim, né? Tanto é que os Mutantes nunca voltaram, né? E a Rita Lee dava declarações que não havia nenhum sentido que a banda retornasse. Os Mutantes até voltaram, né? Mas com outro, né? Com a Zélia Duncan de vocalista e tal. E depois teve uma versão só com o Sérgio Dias. Mas com a Rita Lee, a formação original, isso nunca aconteceu. O tweet do Arnaldo Batista foi publicado no dia 9, né? Um dia depois da morte dela, quando foi divulgado oficialmente. Ela morreu na segunda, mas o anúncio oficial saiu na terça-feira, no dia 9. Ele publicou por volta da meio-dia 33. Por volta de meio-dia 33. É bem específico, né? Não é por volta, é meio-dia 33. Isso. Mas enfim, abre aspas, Rita Lee trouxe para os Mutantes um lado circense que envolveu humor, roupas e instrumentos que ela tocava como Teremin, além de nossas parcerias como na Balada do Louco, entre tantas outras. Descanse em paz. Vocês acham esse um tweet meio seco, assim, meio... Eu vi algumas pessoas falando que ele diminuiu um pouco o papel dela na banda, assim, o que esse é um costume dos irmãos Batista de meio que relegar ela a um papel secundário na história dos Mutantes. Até terciário na história dos Mutantes, assim. Ou isso é, como o Chico falando, cabelo em ovo, assim. Cabelo em ovo até assim, é mal escrito, né? Mas é aquela coisa assim, mas o que ele quis dizer, né? Que a Rita Lee, a ideia dos Mutantes era uma coisa mais séria, né? Era uma coisa mais, um rock progressivo, inglês. E a Rita Lee, ela trouxe humor. Que essa coisa tenha vingado toda a carreira dos Mutantes. Mas ela deixou a banda mais leve, mais humorada. Vejo por aí. Mas nada assim, sabe? Tu achou alguma coisa polêmica?
Assim. Polêmica não, mas eu achei meio frio, né? Não sei, é distante. Eu sei que tem o lance de distância temporal, né? Porque eles não se davam bem depois do casamento e tal. Ela saiu da banda de um jeito diferente, não foi... Foi saída da banda, né? Ela foi expulsa, ou não... Enfim, tem várias questões aí, então, mas eu esperava algo mais carinhoso, assim, porque a gente viu vários outros artistas fazendo bonitas homenagens pra ela, e uma pessoa que conviveu bastante, enfim, foi casado e teve não só o lance romântico, mas também artístico, né? Falar desse jeito, assim. Então eu fiquei meio, né? Sei lá, assim, podia ter sido mais caloroso. Enfim, os Mutantes é uma banda que começou com um lado bastante anárquico, né? Meio naquela onda da Tropicália ali, né? Com Caetano, com Gil. E a Rita Lee foi uma parte importante nisso. Por isso a questão do humor, ela era uma pessoa que tinha uma ironia, um sarcasmo muito presente, assim. Tudo que ela falava era engraçado e ela sempre resvalava para esse lado. Então ela trouxe isso pra banda. Embora não tenha trazido só isso, obviamente. Mas eu acho que ficou muito marcado entre eles essa parte final, né? Que é a história oficial, assim se diz. Que... um pouco ali a partir do Mutante e seus Cometas no País dos Bauretes, mas bem depois, em 74, eu acho, que eles resolveram enveredar para um caminho mais de rock progressivo, né? Influenciado por Yes. Até antes de 72, eu acho. Né? Emerson, Lake and Palmer, isso, todas aquelas coisas... ELP, né? E que... Segundo os irmãos Batista, segundo o Sérgio Dias e o Arnaldo Batista, a Rita Lee não se encaixava porque não tinha as qualificações técnicas necessárias para seguir nesse rumo. Então, ela tinha que sair da banda e eles resolveram criar uma banda de rock progressivo que acabou não funcionando, né? Os Mutantes ficaram conhecidos por outras características e valorizados por outras características, que era a parte que a Rita Lee estava dentro. Também tem outras coisas que se fala, né? Porque a Rita Lee já tinha lançado uma carreira solo ali. Sim, isso. Ela começou durante os Mutantes. Ela lançou primeiro em 70, né? Primeiro em 70 e o disco de 72, se eu não me engano, um disco que hoje é o primeiro dia do resto de nossas vidas, é o disco que quase todos os Mutantes tocam, né? Toca o Arnaldo, toca o Sérgio Dias, então era pra ser quase um disco dos Mutantes e ele sai com o nome da Rita Lee. O primeiro disco também tem a participação do Arnaldo e do Liminha. Então já tinha essa coisa dela estar se alçando a uma carreira solo, então talvez eles tenham só antecipado um processo de ruptura que já ia acontecer. E tem a versão da Rita Lee, obviamente, que foi por uma questão machista, né, dos dois, sim, né, de expulsar a única mulher da banda. Eu vou mais pela linha da Rita Lee, porque a Rita Lee foi expulsa, eu falei aqui, quando a Mari estava citando, ela saiu da banda, ela foi saída da banda, né, foi simplesmente demitida, né? Ela conta isso na biografia dela, né, porque a gente quer, somos músicos por excelência, músicos... Eles se achavam músicos... Sérgio Dias é um ótimo guitarrista mesmo. Né? Eles se achavam músicos geniais, tudo, e a Rita Lee não tinha esse espaço, né? Achavam que ela não podia mais contribuir intelectualmente e musicalmente pra banda. Os Mutantes foi uma banda que influenciou e ainda influencia muita gente, é uma referência, tu começa a ler revistas lá fora, assim, volta e meia os Mutantes são citados, tanto por artistas como por críticos de música, assim, sempre como uma banda do mais alto calibre, assim. Isso, né? Acho que uma vez eu contei, não sei se foi aqui no Fita Expressa ou se foi no nosso outro podcast, no C-Pop, que o filho do John Lennon... Qual deles? O Sean? O Sean Lennon, uma vez falando com... Essa história é o Sérgio Dias que conta, né? Conversando com o Sérgio Dias, que ele é fã dos Mutantes, o Sean Lennon, né? Falando que, olha, grande banda, qual foram as suas principais influências, as influências de vocês, quem, né, fez vocês tocarem desse jeito? E o Sérgio Dias olhou pra ele e disse, o teu pai, né? O John Lennon. Your father, né? Então esse é o tamanho dos Mutantes no cenário internacional e também junto o tamanho da Rita Lee, assim, né? Porque... E a Rita Lee acabou sendo solo muito mais que os Mutantes, né? Sim. Muito mais. Em termos comerciais, em termos de vendagens de discos, sim. Eu acho que ela atingiu um mainstream, assim, né? Sim. Enquanto os Mutantes ainda era algo mais nichado e mais cult, tem essa aura, assim, bem em cima deles. A Rita Lee era... de crítica, né? É isso, mais de aclamação crítica, a Rita Lee conseguiu os dois, né? Tanto a crítica quanto o comercial, assim, né? Tocar em rádio e tudo mais. Sim. Acho que a gente pode começar a entrar na carreira solo da Rita e
E eu tava ouvindo agora os primeiros discos da Rita Lee, ali, o Build Up, o segundo, que é o Hoje é o Primeiro Dia do Resto de Nossas Vidas, o Atrás do Porto Tem uma Cidade e o Fruto Proibido. Assim. Dá pra notar, ouvindo em sequência esses discos, assim, que os dois primeiros são discos muito, muito influenciados pelos Mutantes, assim. Até porque tem a participação dos Mutantes. Então tem toda aquela vibe. O terceiro, o Atrás do Porto Tem uma Cidade, já começa a ter uma personalidade própria. Mas aí no Fruto Proibido, sim, que tu vê que parece que ali sim é o primeiro disco da Rita Lee. Assim. Ali é um disco completamente diferente do que ela tinha feito antes, né? Com a banda aquela Tutti Frutti, né? E é um disco de rock vigoroso, né? Sei lá, me lembra quase não sei se é um glam rock, assim, mas porque a época, nós estamos falando da primeira metade dos anos 70, né? E o glam rock, né? Digamos que T-Rex, David Bowie. O próprio discos do Lou Reed da época. Isso, ela pega essa influência, né? Transforma traz pro Brasil isso aí. E é como uma cacetada, né? Eu achava uma cacetada, um troço... E aí eu acho que ela encontra um caminho, né? Uma identidade própria e a partir dali surge a Rita Lee que nós conhecemos, né? Isso. E a Rita Lee, ela começa a... Começa não, já começa. A Rita Lee começou nos anos 60, né? Até errado falar, a Rita Lee Jones, né? Mas ali ela começa a mostrar o seu poderio, né? Musical. Ela na biografia, ela começa... eu não posso bater na mesa. A Mari me puxa a minha mão aqui, diz que eu não posso bater na mesa. Eu tenho mania de fazer isso. É amarrar o Chico Isidro, deixa com as mãos pra trás. Se eu ficar com as mãos paradas, eu não consigo falar, não saia. Mas voltando a Rita Lee, sim, aí, não, os anos 70, a primeira parte, como tu falou, Mari, é uma coisa bem glam rock, né? Que era a música que imperava no momento, no mundo, né? Até Alice Cooper chegou andando nessa vibe, New York Dolls, e a Rita Lee tá no Brasil, né? Os primeiros discos dela tem até tango, né? Tem o Prisioneiro de Amor, que é um tango. Os Mutantes já tinham tido um tanguinho, né? O primeiro disco tem uma versão de And I Love Her, que é muito rock and roll, mais rock and roll que a versão do Paul McCartney nos Beatles, né? I give him all my love, that's all I do. And if you saw my love, you love him too. Love him. Mas vamos para os discos preferidos de vocês. Tu já disse, né, Chico Isidro, mas além desse teu disco... Eu gosto dos anos 70, né, 79, que é o Mania de Você. Aí depois é o Saúde, 81, é isso? Vamos confirmar, a Mari já está confirmando, fazendo fact-checking ao vivo. 79 é o Mania de Você, 81 Saúde. Isso, é por isso que é isso que é de... Por exemplo, o Rita Lee, Carvalho de Carvalho de 82, que é o meu disco preferido da Rita Lee, ele é conhecido como Flagra, né? O disco do Flagra, né? E vai ter o Bombom ali. O Bombom ainda acho muito bom ainda, né? De 83, né? Isso, ainda acho muito... Não. Continua sendo bom, mas isso aí são... Esse final dos anos 70 e começo dos anos 80 são o que mais me marca, né? Que é a fase onde eu começo a ouvir música, né? Começo a ter um conhecimento musical, que é nulo, mas que vai... É ali onde começo a me entender... eu gosto de música, eu gosto disso. E tu, Mari, como uma nova generation aí, New Generation, tem algum álbum ou é mais músicas da Rita Lee que te marcaram, assim? Acho que de álbum é o Fruto Proibido, assim. Eu acho que esse álbum é icônico e ele consegue se soar atual até hoje, assim. A gente tem grandes canções da Rita Lee, bem como tu tinha falado. Eu acho que é ali que ela meio que deu uma virada de chave, assim. Eu acho que se conectou com a essência dela e é a Rita Lee que a gente conhece ali. A capa é muito bonita, eu acho muito bonita esse rosa, ela posando ali pra câmera. E eu acho que esse álbum também fala sobre várias questões do universo feminino, assim, de um jeito bem sem pudor. Eu acho que ela era genial e mundana ao mesmo tempo, falando dessas coisas. E é importante pontuar que esse álbum é de 75, então... It's been a long, long time ago, né? Falando sobre essas coisas. Então tem umas músicas incríveis, tipo Cartão Postal, é incrível. Esse tal de rock and roll. E tem amo Ovelha Negra. E tem Ovelha Negra, que é uma das melhores músicas, talvez, já lançadas neste país, assim. E consegue ser atual. Mas as músicas também, né? Tem as músicas, os singles e tal. E que ela conseguiu passar bastante pela
pelo tempo, né? Ela chegou a fazer uma acústica MTV no final dos anos 90, então... Como todo mundo teve um revival naqueles dos anos 90 com os acústicos da MTV. Deu certo com o Titãs, o primeiro, e acho que depois começou... Deu certo pra todo mundo. Deu certo pra quase todo mundo, acho. E esse álbum que ela fez revisitando ali as canções dos Beatles, né? Que é de 2006, aqui, ali, em qualquer lugar, que ela canta algumas músicas em português, outras em inglês. Também me marcou bastante, assim, que é uma releitura de músicas que todo mundo conhece dos Beatles, mas tem aquele jeitinho Rita Lee de ser, assim, que como ela sempre falou nas entrevistas, e todo mundo sabe que ela é muito fã de Beatles, né? Tem várias histórias, e uma em especial que ela conheceu a Abbey Road, lá, o estúdio dos Beatles, não sei que ano, mas eles ainda estavam na ativa, então provavelmente antes de 1970, né, quando eles acabaram. Em algum momento entre 62 e 1970 ela tava lá. Mas ela não disse que conheceu eles, né? Não, ela não. O Raul Seixas largou essa cascata, né? Disse que quando ele tava lá fora, disse que ele chegou a conhecer e conversar com o John Lennon. Tá bom. Nos sonhos dele, né? É meio fake, assim. Que ela conheceu a Abbey Road e lambeu a maçaneta ali, porque eles passavam as mãos e tal. Tem uma história engraçada, assim, de coisa de fã, assim. Então, eu acho bem bonito essa homenagem que ela fazia e sempre falava dos Beatles, assim, de como foi importante pra ela. E que sempre, essa influência dos Beatles sempre esteve presente na discografia dela como solo, mas também nos Mutantes ali, quando ela esteve presente nos Mutantes. Então, é legal essa relação que ela tem com eles. Além da parte musical que a gente falou bastante, assim, uma coisa que eu tinha comentado no começo, que eu acho que a gente pode falar um pouco também, que é essa da personalidade da Rita Lee, né? Quanto ela era quase única na maneira como ela se expressava, né? Tanto nas entrevistas como visualmente, que é uma coisa que a Mari falou bastante, né? A questão do estilo da Rita Lee, não só dos cabelos vermelhos e rosas em alguns momentos, os óculos, né? E até as formas como ela apresentava nos programas de auditório. Teve uma história, até tentei achar o vídeo, mas não achei o vídeo, mas é a história que conta que ela e o Arnaldo rasgaram a certidão de casamento ao vivo num programa da Hebe. Vai, se eu não vou lembrar agora, se eu não me lembro nos anos 70. Eu li essa história na internet e fui à cata desse vídeo pra ver se tinha no YouTube, se eu não achei o vídeo, então eu não consegui fazer o fact-checking da história. Mas é uma história que rola que eles foram no programa da Hebe e resolveram rasgar ao vivo a certidão de nascimento, que seria, né... algo iconoclasta. Iconoclasta, né? Quase como parecido com a Sheldon O'Connor. Isso, rasgando a foto do Papa, só que uma coisa mais pessoal, né? Isso. Tão sagrada, né? Mas... Não, e a Rita Lee, por exemplo, a Rita Lee comprou briga com o pessoal da... Ela era tão honesta, né? Tão sincera que ela comprou briga com a galera do MPB, né? Fazer esse tal de rock and roll e a festa de arromba, né? Que ela tira sarro do pessoal. E os caras ficaram odiando ela, né? Ela cita vários cantores brasileiros na letra com ironia, né? Mas tá fazendo uma brincadeira, né? E os caras até ficaram em destaque, mas aí os caras não entenderam a brincadeira dela. É que esse pessoal que usa um humor na música, assim, tu acaba atirando, mesmo que seja pra brincar, né? E acaba ferindo de leve. Sim. O Raul Seixas fez isso também naquela Também Vou Reclamar, né? Que também era sobre a MPB. E também deixou algumas pessoas de ovo meio virado, assim. Mas Mas a Rita Lee circulava melhor nesse meio da MPB, assim, do que o Raul. Ela era né, meio que apadrinhada ali por Caetano, Gil, toda essa galera. Sim, tanto que o Caetano Gil, Tropicália, né? Sim. E o Mutantes andou nessa vibe. Os Mutantes chegaram a tocar com Caetano, com Gil, né? Uma apresentação em 68, apresentação ao vivo naqueles festivais, um programa de televisão. Eles nasceram desse movimento, assim, isso, Tropicália. Então, eles circulavam bem ali, né? Provavelmente depois dos anos 70, talvez a Rita Lee tenha resolvido dar uma cutucada, né? É que assim, ela fala que ela tava tão chata a música popular brasileira na época, tava tão... Precisava dar uma chacoalhada, né? Tava uma coisa muito que... criou-se uma matriz que se faz hoje, né? E a música ficou muito igual, né? A MPB ficou muito igual nos anos 70. Tipo uma máquina de produção. Assim, isso, Aí ela, mas tem que agitar isso aí, tem que agitar, né? Como ela agitou muito nos anos 80, quando ela entra direto da campanha das diretas, né? Que ela até falou, nunca puxei saco de político, nunca nenhum político fechou por político nenhum, nunca pedi nada. Ela era muito, muito sincera, né? E isso era... Posso falar a palavra
Com F, aquela não posso falar. Pode. Ela é foda. O Spotify bota aquele ezinho ali de explícito, assim, a gente diz culpa do Chico Isidro, explícito do Spotify. Ela achava genial. Ela é genial, né? Porque ela permanece, ela foi, mas deixou o legado dela fantástico, né? Como mulher, ela começa, olha, as mulheres merecem seu espaço, merecem estar ali, merecem estar no palco, pode cantar rock and roll, sim. Chegou a ver algum show da Rita Lee, Chico? Isso, não vi. Eu não vi também. Eu vi da Cássia Eller, mas não vi da Rita Lee. Eu não vi da Rita. Eu tava comentando isso aí na terça-feira, quando a gente ficou sabendo, a gente tava saindo de uma cabine de imprensa, quando alguém avisou que ela tinha falecido, né? E a gente ficou aí, eu pensei, putz, eu nunca fui do show da Rita Lee. Da Rita Lee eu também não cheguei. Porque teve um período da minha vida que eu não ia show nenhum, né? Fiquei meio fora da casinha no período, né? 2011, né? Que foi, né? Foi 2011 que ela teve aqui, né? A última vez foi 2011, né? Mas quem nunca ficou fora da casinha, né? Quem nunca, né? Acontece com todos. Você é frequente. Arnaldo Batista que eu diga, né? Arnaldo Batista que tentou fugir do hospício e pulou do prédio. Arnaldo passou por maus bocados. Não, mas é isso. Sabe, outra coisa que a gente fala assim, a Rita Lee, ela se vai, e é aquela coisa que eu digo do artista, quando o artista é 10, que ele influencia tua vida, porque tu consegue só lembrar coisas boas, né? Não, tu fica assim, a gente tá falando da Rita Lee com deleite, com alegria, né? Pelo que ela nos deixou, né? Não tem nada que tu lembre, assim, pelo menos... Exatamente de, isso manchou a biografia da Rita Lee. Não tem, né? Não tem. Que a gente pense... Nem o fato dela ser colorada, né? Nem isso mancha, né, Chico? Ela não é, assim... Ela era consuleza, não... Na verdade, ela tem uma música... Ela não é colorada, acho que ela é corintiana. Ela é corintiana de nascimento, mas Inclusive, ela tem uma simpatizava com o Inter, né? E que é amor branco e preto. Sim, ela era corintiana de nascimento. A Maria tá com essa mania toda semana. Que é do disco Hoje é o Primeiro Dia do Resto da Sua Vida, que é a música Amor Branco e Preto. Eu estou ligada que ela é tipo corintiana de família e tal, mas eu não sei exatamente como que surgiu essa ligação que ela tem com o Inter, assim. Eu acho que ela só simpatizava com o Inter aproveitou a chance de ter uma consuleza do tamanho da Rita Lee e jogou umas coisas pra lá. Então tem fotos dela vestindo a camisa e tal, ele com apetrechos colorados, assim. Então, mas é uma história bonitinha de se contar. Sim. Poderia ser qualquer outro time, Chico, não fica nervoso, tá? Poderia ser qualquer outro time. Tão bom o negócio, a Mari vem estragar. Fiquei lembrar da Rita Lee com a camisa do Inter campeão do mundo. Aí... Vibrando com o gol do Gabiru. Aí machuca. Faz parte. Faz parte. Voltando pra Ceará. Aí, por exemplo, a Rita Lee, ela tem quando ela é presa, né, nos anos 70, por estar com drogas, né, e ela estava grávida. E quem ajuda a soltar ela é a Elis Regina, né? Que as pessoas viam a Elis com antipatia, e Elis era... Cantora gaúcha, solta a Elis Regina, é isso? Elis Regina gremista. Vou esculhambar agora que eu falo expresso, falando de futebol. Tá bom. Voltando. Desculpa, a gente estava meio que viajando aqui, né? Mas é que assim, a Rita Lee... A Rita Lee era anárquica, né? O programa tem que ser anárquico. Isso, também, não precisa ser bagunçado, não pode seguir um roteirinho, né? Isso, não precisa... Foi-se o meu roteiro. É que a gente começa... É que como tá falando... Virou uma música dos Mutantes isso aqui, né? Daqui a pouco entra uns tiroteios aqui, né? É que a Rita Lee, ela, como eu falou, ela transmitia alegria, né? Ela transmitia felicidade, reflexão. E a gente acaba entrando nessa vibe, né? Sim. Por isso que a gente meio que soltou, assim, fugimos do roteiro do Márcio Gomes aqui, porque a gente começou a lembrar. E a Rita Lee, assim, eu comecei a ser repetitivo, né? Mas eu escutava a Rita Lee e eu sempre que eu escutava a Rita Lee, eu achava muito triste, sempre me deixava pra cima. Sim. Sabe, dependendo até com aquela música dela, mesmo as músicas mais tristes, tinha alguma coisa, né? Então eu achava, assim, fenomenal. Acho fenomenal, né?
Vocês encontram a Rita Lee em alguns artistas, seja nacionais, internacionais, alguma influência, alguma coisa que... Não tem muito, né? Tu já falou da Pitty. Da Pitty, né? E outras mulheres que entraram no rock and roll também depois. Cássia Eller. Atualmente a Manu Gavassi, uma cantora paulistana, antes da Rita Lee ter falecido e tal, ela já estava fazendo uma homenagem ao Fruto Proibido, né? Ela relançou esse álbum em forma de acústico, tal, com novas versões, e ela estava em turnê com ele e tal, e acabou acontecendo da Rita Lee falecer no meio disso, assim. Mas é uma artista que se influencia bastante da Rita Lee, tanto musicalmente quanto visualmente, assim. Então, acho que aqui o legado continua, assim, de, né, migalhas, assim, outros artistas. Internacionalmente, eu acho que tem bastante coisa da psicodelia, né? Essa neopsicodelia que bebe bastante nos Mutantes, mas não sei se é tão direto, assim, né? Mas tem, sei lá, umas eu coisas... acho que é mais nos Mutantes do que propriamente dela, assim. Né? Acho que ela influencia. Porque aqui, ela é um pouco como esses grandes ícones da música, assim. Por mais que o tempo passe, vai ser difícil de tu fugir. Em algum momento, tu vai encontrar alguma coisa da Rita Lee ali, né? Seja todas nas artistas femininas, seja a influência musical em outros, em bandas e artistas até masculinos, assim. Então, vai ser difícil tu diluir isso ao longo do tempo, né? Seja a Rita Lee, seja outros ícones que já nos deixaram, né? O Tim Maia, Raul Seixas, né? São pessoas que tu consegue ainda identificar alguma coisa em determinados estilos e gêneros musicais que vão surgindo. Eu ia falar do Erasmo Carlos também. O Erasmo, que foi agora recentemente, isso, né? que eu também sou muito fã do Erasmo. O próprio Raul, que já morreu há... Sim, o Raul morreu em 89. 89, e a gente ainda identifica coisas do Raulzito. Sim, o Raul se bate tão forte que... Raul com R também, né? Rita, Raul, que transcende o tempo, né? Fica a coisa eterna, né? Tu vai ouvir Rita Lee daqui, sei lá, 50 anos, 60 anos, 100 anos. E vai estar uma coisa atual, né? Porque o que ela escrevia... sobre feminismo, né? As mulheres estão até hoje, né? Estão brigando, estão discutindo coisas, né? É uma batalha constante. Isso, não acaba nunca. Ela começou a escrever essas coisas, suas letras nos anos 70, e nós estamos em 2023 e segue ainda, né? O Brasil aqui de... Deixa eu falar uma música que eu gosto muito, que eu adoro, que é Desculpe o Auê, que ela fez com o Roberto de Carvalho. Quando ela teve um pedido numa festa, ficou com ciúmes dele. Roberto de Carvalho, que era o marido da Rita Lee. Isso, é o marido da Rita Lee, se conheceram nos anos 70 e ficaram juntos até o final. Eles separaram, né? Eles separaram um período, mas aí quando ela começou a enfraquecer, ele foi morar com ela, cuidar dela, né? Não já não estavam mais juntos assim... como um casal, né? Mas eram almas gêmeas, né? E a Rita Lee, ela faz essa letra Desculpe o Auê, porque ela teve um ataque de ciúmes, e aí quando disse que ela fiz aquilo na festa, coisa ridícula, né? É tipo o Jealous Guy da Rita Lee, né? Isso! Isso. Só que menos violento, né? No caso, não violento, né? É importante, por favor, né? Limites. É aquele ciumento meio machista do John Lennon, assim. Eu não quis te machucar, né? Fica pensando como foi isso, né? Pobre da Yoko. Mas a melodia da música é bonita, né? Se a letra é um pouco datada, a melodia é bonita. Mas os Beatles em carreira solo aqui, né? Isso, até hoje eu me sinto culpado que quando fizemos aquela votação durante a pandemia, né, sobre as 5 melhores bandas influentes do rock and roll, aí eu não votei nos Beatles e os Beatles perderam. Pois o C-Pop fez um episódio que era as melhores bandas do rock e ganhou o Black Sabbath. Nem o Ozzy acredita nessa votação. Que aí eu não votei nos Beatles e o Carlos queria me matar. Carlos Correia. Primeira lista da história que bota o Black Sabbath primeiro. Talvez alguma revista de metal tenha feito. Não, é isso. Por exemplo, o Ozzy, na biografia do seu Ozzy, ele fala, né, que a sua maior influência era John Lennon, né? Que ele, quando ouviu o Beatles, ele resolveu ser músico. E aí eu consigo fazer essa... Nada contra o Black Sabbath. Nada contra, eu gosto muito de Black Sabbath. Nada contra, né? Se é a maior banda da história, aí é um pouco demais. Mas enfim... Vocês têm mais alguma coisa a falar da Rita? Mais alguma história? Mais algum... Eu tô mais ou menos como fã aqui, né? Fanzoca do Rita Lee. Eu começo a me repetir, né? Porque como eu falei, eu só consigo ver coisas boas da Rita Lee, né? Eu achava a Rita Lee, não conhecia, mas achava ela uma lindona, linda, inteligente, sagaz. E... Essa tua frase já foi melhor que o tweet do Arnaldo Batista, Chico Isidro.
Bem mais carinhosa, bem mais carinhosa. Bem mais carinhosa e emotiva que o tweet do Gil. Obrigado. Que chamou ela de circense e que toca teramin. Teramin é aquele instrumento que é uma coisinha que tu fica com a mão. Tá? Não, é isso, é que até a gente tava gravando... Patufu é outra banda, né? Muito influenciada da Fernanda Takai, né? Que eu não gosto. Eu acho interessante Patufu. Não é uma banda que eu morro de amores, mas eu acho interessante. Mas eu fui no show do Patufu uma vez, eu saí com o show, eu fui embora. Aquele música de brinquedo, eu ouvi muito aquele DVD na minha vida, sabe? Com a tua filha? Exatamente. Tem essas coisas, esses percalços, né? Não basta ser pai, tem que participar, né? Eu comecei a ser repetitivo, porque essa semana eu e a Mari estava gravando aqui um vídeo sobre a Rita Lee, e daqui a pouco eu comecei a me emocionar, quase caí no choro, né? Sabe? Porque as pessoas, mas tu, como repetir, né? Os caras, tu só ouve metal, não escuto metal, eu escuto. Eu vou do pop ao jazz, o blues. Claro, o metal é meu estilo de música preferido. Tô falando demais? Tô viajando. Tô batendo na mesa, do pop até Britney Spears, né, Chico? Não, aí é demais. Ups, tu fez de novo isso, Mariana. Mas é isso, que bom que... Quem sacou, sacou. Que bom que esse foi um programa alegre, assim. Mesmo que tenha tratado da Rita Lee e uma homenagem à morte da Rita Lee. Como a Rita Lee sempre foi uma pessoa alegre e anárquica, a ideia desse programa era isso, assim, fazer um programa pra cima, como era a Rita Lee. Sim. Né? Não chorar a morte da Rita Lee, mas celebrar a vida e o legado da Rita Lee. Isso que eu acho fantástico, assim, ó. Ela deixa o legado, ela é importante para a música mundial. Então tu lembra as pessoas queridas com alegria, não com tristeza, né? Então tu celebra elas, né? Né? Tu, como ama o vinho, levanta uma taça de vinho e brinda, né? Ao que elas deixou, né? É isso, tá aí. Obrigado pelo convite mais uma vez, né? Se eu começar a continuar falando, eu vou começar a chorar aqui, né? Então eu vou parar. Até porque a gente quis encerrar com alegria, Chico. Isso. Né? Não com tristeza. Então é isso, ficamos com esse episódio de homenagens à Rita Lee. Episódio especial do Fita Expressa. A ideia era fazer um outro tema, mas a morte da Rita Lee meio que nos pegou, não tanto de surpresa, né? Porque ela já estava debilitada nessa batalha contra o câncer já há muito tempo, então era algo que, se não se esperava, pelo menos o pessoal, a gente já estava meio preparado, né? Não foi uma morte tão imprevista assim, mas foi algo que não se esperava para agora. A gente ainda imaginava que a Rita Lee pudesse ficar com a gente mais um tempo, mas infelizmente ela nos deixou e a gente fez esse pequeno momento de só para dar mais um, que a Rita Lee entra pro rol das pessoas aquela coisa, te lembra de você sentir do filme, né? O gurizinho, né? Eu vejo pessoas mortas, né? Não vai dizer que a Rita Lee tá aqui. Não. Eu escuto pessoas mortas, né? Isso sim. Janis, John Lennon, Ronnie James Dio, sim. Raul Seixas. Porque elas estão gravadas, né? Então, mas eu escuto pessoas mortas, né? Sim, sim. E estão aí, no meu Apple de som, no meu Spotify, no meu... né? Escutando direto, né? É isso. Vamos continuar escutando Rita Lee. Escute Rita Lee, escute Mutantes, né? Isso. E saúde. Com isso, ficamos aqui com mais um episódio do Fita Expressa. Voltamos semana que vem.